A Rede Nossa São Paulo está lançando hoje a edição 2021 do Mapa da Desigualdade, que é uma ferramenta importantíssima para a gente entender a profundidade das desigualdades sociais na capital paulista. E, a partir disso, é claro, tentar remediar de algumas formas essa situação. Quem traz mais detalhes para a gente desse estudo, desse levantamento, é o Igor Pantoja, assessor de mobilização da Rede Nossa São Paulo, já está aqui conectado com a gente. Oi, Igor, como você está? Tudo bem? Oi, Thalita, boa tarde, tudo bem? Igor, um dos itens que chama atenção, assim, de imediato, e que esse levantamento traz, em relação à expectativa de vida, né? O morador de área nobre de São Paulo vive 23 anos a mais do que o morador da periferia. E esse é um dos itens que mostram, então, como essas desigualdades impactam na vida do morador da capital paulista, é claro. Eu queria que você dissertasse um pouquinho a respeito desse e de outros dados que o levantamento traz. Bem, esse dado talvez seja realmente mais contundente, assim, né, que a gente apresenta a cada ano. Mudam os lugares onde isso se apresenta, mudam um pouco, mas a diferença continua bastante gritante, né? Então, em cidade de Tiradentes, a gente tem uma idade média de morte de 58 anos, enquanto no Alto de Pinheiros, por exemplo, isso passa aos 80 anos, né? Isso significa que é isso, a média de idade com a qual se morre nesses lugares é, né, de 58 e 80 anos, respectivamente. Então, isso é um pouco uma síntese de diversas questões, né? Por um lado, tem um fator demográfico, porque tem muito mais crianças e jovens nas periferias, nesse caso, em cidade de Tiradentes, por exemplo, e muito mais pessoas de mais idade em bairros como Alto de Pinheiros, Moema, Jardim Paulista, entre outros. Então, isso por si tem um efeito importante nessa menor idade média de morte. O outro lado é que, apesar de demograficamente você ter mais crianças e jovens, não significa que essas pessoas devam morrer, né, ainda crianças ou ainda jovens. Então, tem sim um problema de faltas aí de acesso a serviços públicos fundamentais, de piores condições de vida, né, muito mais tempo no transporte, muito mais dificuldade para conseguir obter a sua renda, muito mais precariedade nos vínculos de trabalho. Então, tem uma série de complicações, vamos dizer assim, que fazem com que a vida nas periferias, de fato, seja abreviada em relação a essas regiões com maior poder aquisitivo na cidade. O que você traz é que não são números isolados, né? Se na periferia tem um número mais baixo ali de expectativa de vida, é porque não existe equipamento de saúde, equipamento cultural. Então, assim, são vários problemas que acabam se somando e levam a esses resultados. Daí, a partir disso, Igor, o que é possível fazer com essa ferramenta importante nas mãos, inclusive que é lançada todo ano pela rede, né? O que é possível fazer? A cada ano a gente tem alguns destaques, assim, né, alguns dados que chamam mais atenção. Então, nesse contexto da pandemia, e aí também falando, né, de um bairro periférico da Zona Leste, por exemplo, Guaianazes apresentou uma taxa de feminicídios, né, que são os crimes aí, os assassinatos de mulheres cometidos pelo fato dela ser mulher, e não necessariamente por um roubo, por um latrocínio, algum outro tipo de caso parecido, aumentou muito em relação, nesse distrito especificamente, aumentou muito em relação aos anos anteriores. Então, tem uma questão de que a violência doméstica, por exemplo, foi uma questão que é reconhecidamente um problema, né, nessa pandemia, aumentou muito o número de registros de violência doméstica. Então, esse dado que era muito comum de ser apresentado, por exemplo, no centro, passou a ser mais apresentado em alguns bairros periféricos. Isso é um exemplo e também contribui, obviamente, para a idade média de morte, por exemplo, ser mais baixa nessas regiões. Então, do ponto de vista das políticas públicas, o mapa da desigualdade, a gente acredita que é uma ferramenta, né, até como você colocou no começo da matéria, bastante útil para planejamento de políticas públicas, porque ela mostra onde estão os piores cenários da cidade, né? Então, se a gente pensar nesse caso, por exemplo, né, de questão de feminicídios, a gente pode pensar políticas focalizadas nessas regiões. Então, pensar aí como é que estão os equipamentos de assistência social,
se as mulheres conseguem levar essas denúncias para algum lugar, no caso, né, de uma agressão já realizada, mas também pensar se ali é um foco desse problema, que medidas preventivas isso podem ser tomadas, né? Então, desde a educação voltada para isso nas escolas, o fortalecimento das estruturas de garantia de direitos, então, seja dos centros de defesa, né, dos direitos da mulher, seja em relação a mesmo as delegacias da mulher, que são muito poucas ainda na cidade. Então, tem uma série de estruturas de política pública que podem ser planejadas a partir desse tipo de diagnóstico, né? A ideia é de que as secretarias elas vão receber esses materiais, a gente vai enviar isso tudo para a prefeitura, exatamente para tentar entender como que o planejamento municipal vai responder a esses desafios. O Igor, de acordo com a experiência que vocês têm, que a rede tem, lançando todo ano esse levantamento e em contato com a prefeitura, com as secretarias, é possível, de fato, mobilizar com esses números para que a prefeitura tente transformar essas realidades? Olha, a gente trabalha com o mapa da desigualdade desde 2012, né? A Rede Nossa São Paulo foi criada aí no meados de 2007. Então a gente tem aí 15 anos de história, 10 anos de mapa da desigualdade, quase. E esse ano foi a primeira vez que a prefeitura apresentou um conjunto de investimentos, né, a partir do plano plurianual, que foi entregue para a Câmara em setembro, a partir de um critério de vulnerabilidade dos territórios, né? Eu até já falei isso aqui, né, na semana passada, e isso é um avanço, a gente considera que é um avanço interessante, quando a prefeitura assume essa perspectiva da redução de desigualdades. Porém, ao mesmo tempo, com uma semana de diferença, né, ontem, na verdade, foi votada a legislação que propõe aí, em primeira votação, um aumento do IPTU a partir do reajuste da planta de valores dos imóveis da cidade, e na periferia esse valor pode chegar a 80% de aumento no valor venal do imóvel, ocasionando um aumento bastante elevado também do IPTU. Então, você tem medidas que quase se anulam. Por um lado, você está investindo mais, ou prometendo que vai investir mais na periferia, mas, por outro lado, você aumenta o imposto de quem mora na periferia num momento de crise como o que a gente está vivendo. Então, a gente precisa ser consequente. Se a gente quer reduzir desigualdades, não dá para ter políticas que podem se anular. Então, como você vê, né, é uma batalha bastante árdua a gente tentar fazer com que a cidade realmente se volte para a redução de desigualdades. Mas a gente vai seguir nessa luta aí com parcerias como vocês, por exemplo. Puxa vida, a gente comemorou juntos, inclusive, né, essa tomada de decisão da prefeitura de realmente investir em áreas mais vulneráveis, e agora vem esse balde de água fria, então, que você comenta agora na Câmara. Puxa vida, bom, a gente segue acompanhando, é claro, comemorando e fazendo a crítica sempre que necessário. Igor, parabéns pelo trabalho da rede, mais uma vez, mais um ano, ferramenta importante, e uma boa tarde para você, até semana que vem, Igor. Obrigado, Thalita. Boa tarde para você e para quem está assistindo a gente aí pela TVT. Até semana que vem. Até.